Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estamos já partindo para a lição número 8, para 21 de novembro de 2021. Lição cujo título é Paulo, o discipulador de vidas. É a nossa 8ª lição desta lição muito abençoada, que foi publicada nesse trimestre pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil e comentada pelo nosso muito digno pastor Elienay Cabral. Estamos estudando nesta lição, conforme apresentei, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Já estudamos diversos assuntos ao longo desse trimestre, como o mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, Paulo no poder do Espírito, Paulo o plantador de igrejas e agora a lição número 8, Paulo o discipulador de vidas. Nosso canal é chamado de Escola Bíblica Complementar porque nós fazemos o nosso comentário sempre em 10 tópicos. Queremos aproveitar também para divulgar para todo o Brasil que assiste os nossos vídeos. Nós mudamos de igreja recentemente, na capital Maceió, nós estávamos em Benedito Bentes 1 e agora vamos para a Assembleia de Deus em Chã da Jaqueira 1, com muita alegria. Um abraço carinhoso a todos os nossos queridos irmãos de Chã da Jaqueira. E queremos informar para vocês também que toda sexta-feira lá nós estamos disponibilizando o nosso culto de ensino. Você vai acessar AD Jaqueira TV e você vai encontrar lá os cultos, cultos de ensino, cultos festivos, etc. Então nós temos ali um ponto de encontro marcado com você que gosta de ouvir a poderosa palavra de Deus. Muito bem, então queridos, a lição de hoje, Paulo, o discipulador de vidas. Esse homem que Deus o chamou, era um perseguidor da igreja, mas Deus o chamou e ele agora se torna um servo de Deus, um apóstolo aos gentios, o grande bandeirante do Evangelho. O nosso texto áureo nos diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 40 e 41. A verdade prática nos diz assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Também vamos ver aqui a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Atos 2, 42 a 47 e Atos capítulo 20, versículos de 1 a 4. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos agora para Atos capítulo 20, versículos de 1 a 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia.
E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Muito bem. Nossa introdução vai dizer assim: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Nossa lição tem esta introdução, tem o primeiro tópico que fala sobre Paulo e o discipulado bíblico, e aqui nós temos o discipulado bíblico, Paulo, o discipulador, e a metodologia de Paulo para o discipulado. No segundo tópico, nós temos o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. E aí temos como subtópicos, a pregação, o ponto de partida, o ensino, fazer discípulos, e pregação e ensino. E no terceiro tópico, o discipulado com pessoas de outras culturas, a pregação para os seus irmãos, a expansão para os gentios e o discipulado numa cultura diferente e, por fim, uma conclusão. Esse é o comentário que está na nossa lição. A nossa proposta, como sempre, é, dentro de todo esse bojo de escrito, de comentário, nós extraímos então 10 tópicos que podem te ajudar no ensino da revista na sua classe ou no seu aprendizado. Então nós vamos enumerar 10 tópicos para que você possa enriquecer a sua aula. Primeiro tópico da nossa lição, do nosso comentário: discipulado como ordem do Senhor. Por que nós discipulamos? Porque foi uma ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos encontrar nas leituras semanais, você vai ver aí Mateus 28, 19 e 20, a partir do versículo 18, nós vamos ler Jesus dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí no versículo 29 ele diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou citar as referências, mas a gente encontra muitas vezes nos evangelhos a palavra ensino. Então Jesus subiu ao monte e começou a lhes ensinar. Então Jesus entrou na casa, se assentou e começou a ensinar. Jesus na praia ensinava, Jesus ensinava dentro do barco, Jesus ensinava em cima do monte, Jesus ensinava no templo, ensinava no vale, ensinava para 100 pessoas, ensinava para uma pessoa, para 5 pessoas, para uma dupla, enfim. Jesus não tinha dificuldades nem com a pregação do Evangelho, nem com o ensino. Então, Jesus, quando chama os seus apóstolos, que eram homens da sua intimidade, Jesus trabalhou 3 anos e meio aproximadamente com esses discípulos, ensinando a eles. Não só os chamou pelo convencimento do Evangelho, da sua palavra, mas Jesus ensinava. Uma característica de Jesus foi ensinar. E como ele ensinava, ele quando estava perto de ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos que eles também ensinassem. E depois nós vamos ver os discípulos, lá em Atos 2,42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina dos apóstolos era essa? Era o ensino que eles haviam recebido de Jesus e estavam repassando para os novos crentes. Então, o discipulado como uma ordem do Senhor. Eu quero partir daqui porque todos nós vamos entender que o discipulado, o ensino na igreja, não é uma invenção da igreja, não é uma invenção do pastor, mas uma ordem de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto que eu destaquei aqui foi discipulado que sucede a pregação. Ou seja, primeiro vem a pregação e depois vem o discipulado. Alguém disse que nós somos excelentes obstetras, mas somos péssimos pediatras. Nós somos bons para fazermos a criança nascer. Agora, cuidar da criança é que é o negócio, porque dá trabalho. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós fazemos cruzadas, somos muito bons em cruzadas, somos muito bons em cultos evangelísticos. Agora, essas pessoas que são ganhas não podem, na semana seguinte, ser abandonadas. Ou ela aceitar Jesus no domingo, e na quarta ou na sexta-feira aparecer na igreja e entrar como um estranho. Então a igreja tem que ter um controle dessas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, porque a partir daí nós temos que discipular essas pessoas. Então, discipulado que sucede à pregação. Por quê? Porque primeiro vem a pregação, as pessoas creem no Evangelho, aceitam Jesus como seu Salvador, se arrependem dos seus pecados, são convertidas, regeneradas pelo Espírito Santo, e nós, na igreja, adotamos isso como uma questão litúrgica, uma questão de funcionalidade da igreja, que essas pessoas agora frequentem uma classe de discipulado para serem orientadas sobre como funciona a igreja, serem orientadas nas doutrinas básicas da Bíblia e serem orientadas sobre o significado do batismo, para que elas não vão ao batismo sem saber o que estão fazendo. Porque tem gente que vai ao batismo como se fosse tomar um banho. Vai lá, toma um banho, e certo pastor dizia que você batizar uma pessoa que não passou pelo processo da conversão, do arrependimento, é você mergulhar na água um cão seco e tirar um cão molhado, ou um diabo molhado. Não vai adiantar coisa nenhuma. Então nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 1, que vai dizer assim, sobre o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida, que nós lemos aqui, Mateus 28, eu li do 18 ao 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as Escrituras, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Então não era só uma pregação sobre o Cristo Salvador, mas após isso, Paulo, que foi um exemplo de discipulador, ele ia ensinar aqueles novos discípulos, o conhecimento bíblico básico, pelo menos. Então vemos aqui, vamos para o tópico 2 e subtópico 2, que também tem um pequeno comentário aqui. Vamos ver. Tópico 2 e subtópico 2. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e ela dá frutos. Senão a plantinha não vai crescer. Então, o discipulado, ele sucede à pregação. Primeiro a pregação, depois vem o discipulado. E, meus queridos, aqui um pequeno parêntese, nós temos igrejas que são muito apressadas, as pessoas aceitam Jesus hoje, amanhã já estão sendo batizadas nas águas, porque eles verem aquela coisa imediata na Bíblia, Mas nós somos hoje uma organização, um organismo vivo e uma organização.
Então, nós temos muitos lugares que as pessoas estão descendo as águas sem terem cumprido essa fase do discipulado. Aí amanhã vão ser membros problemáticos, obreiros problemáticos e, por que não dizer, até pastores problemáticos, porque ficou um déficit lá atrás, né, de cumprir uma etapa. É como uma criança. Uma criança, ela não pode nascer já andando, ela vai tendo fases, né? Inclusive o engatinhamento de uma criança diz que é importante para o desenvolvimento do cérebro. A amamentação, quando a criança está mamando, eu vi há poucos dias uma instrutora sobre isso, né? sobre a amamentação materna. Ela diz que quando a criança está sugando o leite da mãe, ele mexe até com esses músculos da cabeça. É diferente de uma mamadeira. Então, veja só, ele tem que cumprir essas fases. Vai engatinhar, depois vai andar se equilibrando, depois vai andar e depois vai correr. E às vezes nós queremos pular as fases e isso gera muito problema, né? Muito problema. A síntese do tópico 1, para nós irmos para o tópico 3, essa síntese vai dizer assim: o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de primeiramente pregar e em seguida ensinar de maneira mais sistematizada. Bom, então vimos o primeiro tópico, discipulado como ordem do Senhor, já aprendemos. Segundo tópico, discipulado que sucede à pregação, ou seja, vem depois da pregação. Terceiro tópico, discipulado como receita para o amadurecimento. Tópico 1, subtópico 2. Bem ali no meio está dizendo assim: ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Eu gosto dessa palavra. Alguém disse assim que mais do que crentes poderosos, nós estamos precisando de crentes maduros. Porque quando a pessoa não é madura, não é, ela deixa de ter equilíbrio. Não é? A maturidade, irmãos, revela crescimento, revela progresso. Não é? Você veja que comer um fruto verde não é gostoso. Bom, é você comer o fruto maduro. E a gente entende que o amadurecimento leva tempo. Não estamos falando aqui de amadurecimento à base de carbureto, né? Eu morava numa cidade e acompanhava na feira, né? Quinta-feira as bananas tudo verde. Lá o pessoal montando para sexta-feira começar a feira. Quando era na sexta-feira, as bananas estavam tudo amarelas, né? E o pessoal colocava aquelas bananas no carbureto. Ela até amarela rápido, mas não tem o sabor de uma banana, né, que amadurece naturalmente, cumprindo as etapas, cumprindo o tempo. Então, o discipulado vai ser uma receita para o amadurecimento. Começando pelas pessoas que submetem, porque nós também temos essa problemática. Existem pessoas que não querem se submeter ao discipulado. Para eu ser batizado nas águas, eu tenho que passar por esse discipulado, tenho que ir para essa classe. Então já vai revelando que ele não quer compromisso com a obra de Deus. Quem quer compromisso com a obra de Deus, irmãos, se sujeita à porta estreita, se sujeita ao caminho estreito, se sujeita às determinações da congregação, se submete à sua liderança. Isso é um bom começo. Então, não temos pessoas maduras que não tenham passado pelo discipulado. Se ele não cumpre essa fase, eu costumo dizer que muitas vezes nós vamos criando monstrinhos, que são pessoas que crescem de forma defeituosa. Tem 10, 15, 20 anos na igreja, mas não aprendeu a perdoar, não sabe o que é arrependimento, não sabe o que é conversão, não sabe o que é se submeter às suas lideranças, não sabe o que é respeitar, não sabe o que é obedecer às normas denominacionais, princípios que ele não aprendeu. Então, já chegou na igreja, a igreja estava estudando Apocalipse e ele entrou aí nesse barco
e não teve a devida formação. E aí, muitas vezes, quando já está com uma certa idade, tem que voltar e repassar por esses caminhos para que não chegue lá na frente defeituoso, porque senão vira um monstrinho. E nós não queremos monstrinhos, nós queremos servos do Deus Altíssimo servindo em sua casa. Então, discipulado como uma receita para o amadurecimento. Ninguém amadurece começando de cima, a gente amadurece começando de baixo. Primeiro a fruta está verdinha e vai ficando amarelinha, amarelinha, amarelinha. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Vamos então para o nosso quarto tópico. Discipulado como fonte educadora. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de educação. Educação de um modo geral, nós estamos falando de formação. Então, o discipulado é uma fonte educadora. É lá no discipulado que você vai aprender sobre Jesus, você vai aprender sobre o homem, você vai aprender sobre o pecado, você vai aprender sobre o Espírito Santo, você vai aprender sobre regeneração, sobre santificação, sobre glorificação, você vai aprender o que são os dízimos e ofertas, você vai aprender o que é o batismo nas águas, o que é o batismo no Espírito Santo. Olha, irmãos, é uma escola, e ali você está sendo educado. Na escola, quando a gente frequenta a escola e aprende tantas normas, tantas coisas, nós estamos sendo educados, senão você vira uma fera, vira um ser antissocial e etc. E na igreja da mesma forma. A igreja é uma agência educadora. Você vai à escola dominical, você vai ao culto de ensino e lá você está sendo educado. E o discipulado é o começo dessa educação. É como uma criancinha que vai para o colégio, entra lá no maternal, depois vai lá para o prézinho, e agora eu não sei mais como é a sequência, mas vai para o primeiro ano, para o segundo ano, ele está sendo educado. Em cada fase da sua vida é-lhe fornecida uma quantidade substancial de ensino e de conhecimento. E ela vai assimilando e vai crescendo e, como nós denominamos aqui, ela está sendo educada. Então, discipulado como uma fonte educadora. E Paulo fez muito isso. Paulo não só plantou igrejas, como ele também discipulou essas igrejas, discipulou obreiros e, através das suas cartas, que são maravilhosas, continua até hoje nos discipulando. Porque o discipulado não acaba com o batismo, ele continua. Nós entendemos que o aprendizado continuado na igreja é um discipulado. Termina quando, pastor? Eu creio que termine lá no céu. Ou no céu continua o discipulado. Muito bem. Vamos ver aqui uma parte que tem aspas, aqui na nossa página 57. Olha como diz aqui. As reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar, sublinha esta palavra, formar pessoas. Quem são essas pessoas? Crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Ok? Então, quarto lugar, discipulado como fonte educadora. Quinto lugar, discipulado como canal consolidador. Consolidador. Sublinhe essa palavra. Tópico 1. E o subtópico 3 vai nos dizer assim. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho. Primeiro, pregar o Evangelho. E, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Aí já começa o discipulado. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade.
Ao plantar essa igreja, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo, como Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Então, o que é que Paulo está fazendo, meus amados irmãos? Ele está consolidando. Ele não só funda a igreja, não só estabelece presbíteros naquelas igrejas, mas ele tenta consolidar. Como se consolida uma igreja? Através do ensino, do reforço com a palavra, com a doutrina dos apóstolos, como está escrito em Atos. Vamos então para o nosso 6º tópico. Discipulado com papel integralizador. Irmãos, vejam, eu coloquei aqui o 4º tópico, fonte educadora, é uma coisa. Coloquei o 5º tópico, consolidador ou discipulado como canal consolidador, né, que é a questão de firmar aquela igreja, porque não adiantava pregar somente a Cristo e largar o povo lá. Paulo pregando, Paulo doutrinando essas igrejas. Tempos depois, como foi o caso de Corinto, ele teve que mandar cartas, porque parece que estava tudo de cabeça para baixo. Então, os irmãos vejam, né, nós podemos até dizer que a igreja precisa constantemente estar sendo consolidada, firmada, né, na palavra, na doutrina. 6º lugar, eu enumerei aqui, discipulado com papel integralizador. Vamos ver o tópico 1 e o subtópico 3 ainda, mais lá embaixo, já no finalzinho, que vai nos dizer assim: além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade, com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então, meus queridos, o que é que eu quero destacar aqui? É que as pessoas, quando aceitam Jesus como Salvador, né, elas creram em Jesus, receberam a palavra e agora vêm para estar junto nesta comunidade denominada igreja. Então, ele chega na igreja e não conhece ninguém. E aí muitas vezes se senta ali na igreja, ouve a palavra, ouve os hinos, porque também não sabe cantar os hinos, não sabe onde estão os hinos, onde estão os textos bíblicos. Dependendo da nossa atenção, positiva ou negativa, isso terá um progresso. Se ele no outro culto chega como um estranho, ele chega, vamos dizer que ele nem tenha conseguido uma Bíblia. Ele vai ter que ter alguém que sente junto dele, para abrir a Bíblia junto com ele. Vamos cantar o hino primeiro da harpa cristã. Alguém já senta junto com ele com a harpa e canta com ele. Eu há poucos dias estive na cidade onde aceitei Jesus como Salvador, Paulo Afonso, Bahia. Um abraço carinhoso aos irmãos de Paulo Afonso. E lutei para localizar um jovem que no início da minha fé, ele passava todos os dias na minha casa para me levar para a igreja. Isso ele fez por mais de um ano. Todos os dias ele passava na nossa casa, levava a gente para a casa dele para ouvir aqueles LPs grandãos de hino, né, de histórias, de testemunho. Olha, irmãos, ele não largou a nossa mão. Eu fui batizado nas águas, junto com o meu cunhado, que aceitamos Jesus juntos. Ele nos levou para o coral da igreja, nós ficamos... Eu não lembro quando ele soltou minha mão. E eu perdi o contato com esse irmão. Ele foi morar em outra cidade e tudo, mas há poucos dias eu o localizei e fui lá, fiz uma filmagem com ele e agradeci a ele. Falei, olha, Naldinho, você foi um anjo de Deus na nossa vida. O que seria de mim, o que seria do meu cunhado, se nós ficássemos a depender de outros que não iriam atentar para nós? A gente ia chegar na igreja
não conhece ninguém, você é tímido, muitas vezes não vai puxar assunto com ninguém, as pessoas já têm suas amizades, né? Tem lugares que tem até panela, né? E eles tratam lá nas panelinhas e você fica à deriva. Então, meus queridos, essa lição, ela vem para chamar a atenção. Nós precisamos ter tempo. Eu tinha um professor de discipulado na faculdade de teologia que ele dizia, depois do culto, gaste os primeiros 5 minutos com o visitante, né? E com aqueles que já aceitaram Jesus. Nós temos que ter um grupo que trate de orientá-los, preste atenção, orientá-los na palavra, já falei nas doutrinas básicas, porque depois ele vai estar nos cultos de ensino, comendo aí uma comida mais sólida, e essa pessoa precisa ser integralizada à igreja. Ele precisa ser entrosado com a igreja. Não é? Alguém conversa com ele, chama um outro, apresenta ele, olha aqui é o irmão fulano, aceitou Jesus no culto passado, está aqui conosco, o irmão já dá um abraço, onde é que você mora e tudo, a pessoa se sente em casa. Não é? Eu faço isso sempre com aqueles que vêm com carta de mudança para a igreja. Eu digo, olha irmãos, eles estavam acostumados em outro ambiente, agora vêm congregar conosco, não conhece ninguém, se entrosa com essa pessoa. Então, irmãos, imagine pecador lá fora que aceita Jesus como Salvador, chega na nossa igreja e fica como um estranho lá. Então nós temos que ter pessoas preparadas para detectar e dar a devida atenção a essas pessoas. E se elas aceitaram Jesus, encaminhar para o discipulado e entrosar essas pessoas com a igreja. Veja o nosso texto básico aqui, que vai dizer, olha só, Atos 2, 42 a 47, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam quem? O grupo daqueles que tinham se convertido. Perseveravam juntos na doutrina, juntos na comunhão, juntos no partir do pão e sem intimidade, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Não era um grupinho para lá ou para cá, não. Juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, ou seja, juntos com o mesmo propósito, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, o que é isso? Um grupo unido, um grupo entrosado, um grupo família, um grupo em comunhão. Ok, meus queridos, então o discipulado tem esse papel. Não só fornecer o conhecimento da palavra, mas provocar e promover comunhão. Daqui a pouco essa pessoa já está integrada à sua classe. Quando ele termina o seu tempo naquela classe, que vai para o batismo e retorna, essa equipe do discipulado começa a encaminhar. Olha, você não quer cantar no coral? Você não quer cantar no louvor? Você não quer tocar um instrumento se você sabe tocar? Olha, você não quer participar disso, participar daquilo? E a pessoa vai sendo integralizada à igreja. Muito bem. 7º lugar, discipulado que motiva a prática. O que é isso, pastor Walter? Discipulado que motiva a prática. O discipulado, nós estamos falando de discipulado, porque quem está ensinando é o mestre e quem está aprendendo é o discípulo. Claro que o mestre não está passando um conhecimento teórico visando apenas a teoria pela teoria. Ele está passando um conhecimento teórico visando a prática. É por isso que todo sermão ele tem que ter uma aplicação prática para a vida das pessoas. Porque você está estudando a palavra e você pergunta, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Porque aconteceu no tempo de Eliseu, aconteceu no tempo de Adão, aconteceu no tempo de Davi. E o que é que isso tem a ver comigo? Então, qual é o ponto alto da pregação? É quando esse texto bíblico é aplicado à vida das pessoas. Então, o discipulado vai mostrando o Evangelho, vai mostrando as doutrinas práticas da Bíblia, e isso deve ser colocado em prática pelo aluno. Se o mestre que ensina não pratica, esse mestre está fadado ao fracasso. Se esse aluno que ouve do mestre
não aprende e não pratica, também esse aprendizado está fadado ao fracasso. Então, o discipulado sempre vai motivar a prática. Se você ler as cartas de Paulo, ele já está falando para uma igreja, uma instrução para a igreja, ele já vai estar incentivando aqueles que pratiquem aquilo que eles aprenderam. Então, um discipulado onde não há prática, um discipulado onde o aluno, o discípulo, não tenta imitar seu mestre, esse discipulado é um discipulado que está derrotado, fadado ao fracasso. Oitavo tópico, então. Discipulado que aproxima mestre e discípulo. Eu queria que vocês entendessem isso aqui, porque aqui eu vou juntar algumas coisas. Discipulado que aproxima mestre e discípulo. O maior sonho do discípulo era ser igual ao mestre. Ele admirava o seu mestre. O mestre ensina, o discípulo aprende e o discípulo quer ser igual ao seu mestre. Então, o discipulado aproxima mestre e discípulo. Vamos ver aqui no subsídio pedagógico que há uma instrução para nós. Diz assim: o mestre aplica o que ensina na própria vida, ou seja, ele ensina pelo exemplo. Já o discípulo deseja imitar o que aprendeu, aplicando o ensino na vida concreta. Então, meus queridos, nós podemos dizer que uma característica do discipulado é a proximidade. Se não há aproximação, não há instrução. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Eles iam caminhando e a primeira coisa, Jesus se aproximou. E quando Jesus se aproximou, começou a instruí-los acerca daquilo que estava lhes perturbando. Então, não há discipulado se não há aproximação. Discipulado que aproxima mestre e discípulo. O mestre, porque tem o interesse de ensinar, e o discípulo, porque tem o interesse de aprender. O discípulo está próximo do seu mestre porque ele quer ver de perto o que o seu mestre está fazendo. Aí ele diz para o seu mestre: mestre, o senhor é uma referência para mim. Eu estou olhando. O senhor tira o pé e eu coloco o pé onde o senhor tirou. E ele vai acompanhando. Como nós estamos, meus queridos irmãos, com uma carência tão grande de referenciais. Porque nós não ensinamos somente com as nossas palavras. Nós ensinamos com a nossa vida. Eu sou pastor de uma igreja. Eu preciso estar próximo dos meus membros. Você é professor de escola dominical. Você precisa estar próximo dos seus alunos. Então, um professor de escola dominical, ele não só vai à escola dominical no dia que ele vai dar aula. Infelizmente, nós temos hoje professores que só vão à escola dominical no dia que ele está escalado para dar aula. Esse professor não é professor de escola dominical. O professor de escola dominical, mais do que dar aula, ele ama seus alunos. Então, ele sabe onde os alunos moram. Ele tem o número do telefone, hoje todo mundo tem telefone, tem o número do telefone dos alunos. Ele manda mensagem no grupo da escola dominical: olha, não falte domingo. Fulano, você faltou, senti a sua falta. Atenção, classe, o aluno fulano de tal não está vindo, está doente. Vamos fazer uma visita, a classe vai lá. Ah, irmãos, essa escola dominical, ela tem que avançar, ela tem que prosperar, porque existe proximidade entre o mestre e o discípulo, entre o discípulo e entre o mestre. Daqui a pouco esse aluno sente que a sua classe não é só uma classe de escola dominical, mas é uma família. E isso ajuda muito e faz a diferença. Nono lugar, discipulado cristocêntrico e bibliocêntrico. Um discipulado onde Cristo não é o centro da instrução, não é um discipulado genuíno, Um discipulado que não é bíblico, que não tem a Bíblia como centro do ensino, também não adianta. Nós temos que colocar Cristo no centro, Olha, Atos 10:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina hoje é expressa na Bíblia Sagrada.
Então nós precisamos ensinar na nossa classe Bíblia. As nossas lições da CPAD são lições bíblicas. Você aqui tem o texto áureo, é um texto bíblico. Você tem as leituras da semana, são textos bíblicos. Você tem a leitura bíblica em classe, é um texto bíblico. E aqui eu não contei, mas nós temos dezenas de referência bíblica. Por quê? Porque o nosso ensino é um ensino bibliocêntrico. E se ele é bibliocêntrico e Cristo é o centro da Bíblia, não é? Você vai ser também cristocêntrico no seu ensino. Atos 10, 42, Pedro vai dizer assim, que ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então a proposta é que esse discipulado não fique tratando de assuntos, vamos dizer, periféricos, que não são interessantes. O teor básico, o miolo do ensino no discipulado é Cristo e a Bíblia Sagrada, que fala desse Cristo maravilhoso. E, meus queridos, eu quero por último aqui falar sobre o discipulado eclesiocêntrico. Pastor, discipulado eclesiocêntrico? Sim, eu quero me apoiar aqui no tópico 2 e subtópico 3, que fala sobre pregação e ensino. O pastor Helena Cabral foi muito feliz quando ele colocou assim: a igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, formar crianças, adolescentes, jovens, adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. O nosso discipulado traz as pessoas para a igreja. Nós hoje estamos tendo uma doutrina aí que para nós é uma doutrina errônea, que é a doutrina que está tirando as pessoas da igreja. Nós já temos os desigrejados, são pessoas que se decepcionaram com pessoas, né? Essas pessoas que estão fora da igreja, a grande maioria é porque se decepcionaram com pessoas, não foi com Cristo, se decepcionaram com pessoas e se afastaram e disseram que agora descobriram um novo método, que é ser crente em casa. Assiste uma pregação na TV de qualquer pastor, né? Canta o hino que ele quer cantar, louva a Deus, ora na sua casa e diz que está tudo certo. Mas eu acho que isso é covardia. A gente tem que estar inserido na comunidade. Ah, pastor Walter, mas a comunidade é problemática. Jesus fez assim, ela é criada assim, não é? E eu creio que foi intencional, porque se a igreja não é esse ambiente de problema, esse ambiente heterogêneo, como nós iríamos, meus irmãos, exercer os nossos dons, não é? Mostrar o fruto do Espírito, uma comunidade só de anjo, não precisa nem fruto do Espírito. Para que longanimidade? Para que benignidade? Para que bondade? Não, todo mundo é bom, então isso nem se destaca. Então, meus queridos, nós vamos ver que esse discipulado é eclesiocêntrico. Paulo formava igrejas. A igreja é uma instituição divina. Subsídio teológico está escrito assim: o ministério da igreja inclui equipar um grupo de pessoas que vivem em mútua comunhão, capacitando-as a crescer até formarem uma entidade amorosa, equilibrada e madura. Paulo diz claramente em Efésios 4, de 11 a 16, que a equipagem dos santos para o serviço compassivo em nome de Cristo deve acontecer numa comunidade. E mais embaixo vai dizer: o amadurecer do crente não pode acontecer fora da comunidade da fé. O discipulado não possui nenhum outro contexto que não seja a Igreja de Jesus Cristo, porque não se pode seguir fielmente a Jesus
a parte de uma participação cada vez mais madura com outros crentes na vida e no ministério de Cristo. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe, que esta palavra, estou falando rapidamente, ainda estou em Montes Claros, gravando a lição, claro que por ocasião da efetivação da aula já vou estar em Maceió, mas ainda estou gravando aqui, creio que o som esteja um pouco deficitário, o ambiente não é o ambiente que a gente grava, mas ore por nós, minha esposa está bem recuperada, muito obrigado pelas orações de todos vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, clique aí nessa mãozinha, dê o like, faça seu comentário e compartilhe nas redes sociais. Deus vos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.